Graças e paz, povo de Deus. Vamos prosseguir falando sobre os milagres de Jesus. Hoje nós vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 17, verso 24 em diante, que diz assim: Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou os tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. Disse Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um episódio marcante que fala de um milagre de provisão, de um milagre em que Deus usa um meio natural, de maneira sobrenatural, para trazer à existência algo que os filhos dele precisavam ali naquele momento. No caso, Jesus está em Cafarnaum com Pedro. Cafarnaum é um lugar muito importante para o ministério de Jesus. Boa parte do ministério de Jesus se concentra em Cafarnaum. Até é dito e se há uma especulação de que Jesus tinha uma segunda casa em Cafarnaum, porém é muito mais provável que Jesus, ele, quando ia a Cafarnaum, ficava na casa de Pedro. A verdade, meus irmãos, que havia um imposto, o imposto das dracmas era o imposto do templo. Se a gente ler, se a gente estudar um pouco do que a Bíblia fala lá em Êxodo, sobre esse imposto do templo instituído por Moisés, a gente vai ver que era muito comum e, de acordo com o que a Escritura fala, vai deixar claro que esse imposto era pago por todo judeu acima dos 20 anos. Então, quando Pedro chega a Cafarnaum com Jesus, o cobrador de imposto procura Pedro. Muito possivelmente, essa procura a Pedro é porque a casa, a residência onde eles estavam repousando, era a casa de Pedro. E a responsabilidade legal ali naquele momento era, de fato, de Pedro. E a Bíblia vai dizer que o cobrador de imposto indaga a Pedro: o seu mestre não vai pagar as 2 dracmas? O seu mestre não vai honrar o compromisso assumido? Aqui, de maneira muito clara, 3 verdades que eu quero destacar aqui nesse texto bíblico sobre a maneira como Deus ele é poderoso para prover, para nos sustentar em todas as situações. A primeira verdade que eu quero destacar é que Jesus ele tem um conhecimento acima do nosso. A Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que Jesus se antecipa. Jesus ele sabia o que é que estava acontecendo, ele sabia daquela conversa. E ele começa fazendo uma pergunta a Pedro: de quem cobram os reis da terra os impostos? Ou seja, Jesus ele já sabia de maneira antecipada o que é que tinha ocorrido ali entre Pedro e o cobrador de impostos. A Bíblia revela, meus irmãos, um Salvador amado nosso, que é conhecedor prévio de todas as coisas. Ele sabe de tudo e de todos, ele conhece o profundo e o oculto. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus já sabia da vida de Natanael, sabia quem ele era. Ele era um homem honrado, um homem de respeito. Ele sabia também que a samaritana tinha 5 maridos. Ele sabia também que Lázaro ia ressuscitar.
ele sabia também que havia um cardume glorioso do lado direito do barco, e ele manda os discípulos lançar rede exatamente onde estava aquele cardume. A Bíblia diz que Jesus sabia também que havia um homem já com um cântaro dentro da cidade e que iria auxiliar os discípulos na preparação daquela Páscoa. Então, meus irmãos, essa é a primeira verdade que eu quero enfatizar aqui nesse milagre de Jesus. É que ele conhece todas as coisas, ele tem um conhecimento acima do nosso. Por que que nós precisamos depender dele e orar em nome dele? Porque Jesus tem um domínio sobre todas as situações. Ele sabe exatamente o que cada situação requer e como resolver cada uma dessa situação. Jesus ele não tem nenhuma demanda é, que não seja suprida e que ele não tenha conhecimento de como suprir. Então a Bíblia revela esse Salvador. Esse milagre é extremamente pedagógico porque ele nos ensina, ele nos mostra que Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele tem um conhecimento muito profundo acima de qualquer conhecimento que nós possamos ter. A segunda verdade, meus irmãos, que eu quero destacar nessa breve reflexão, é que Jesus ele tem um padrão moral acima do nosso. O versículo 27 vai dizer que Jesus decide pagar aquele imposto justamente para não trazer nenhum tipo de escândalo, para que o cobrador de imposto, para que a sociedade de Cafarnaum não ficasse escandalizada. Então a gente aprende, meus irmãos, que o padrão moral de Jesus é muito elevado. Ele, como filho, como próprio Deus, não precisaria pagar o imposto do templo. Ele, como sabedor de que o templo seria derrubado anos à frente, e ele mesmo profetiza isso, ele poderia simplesmente se negar a pagar aquele imposto, mas a Bíblia diz que ele decide pagar o imposto para não trazer nenhum tipo de escândalo. Meus irmãos, a gente muitas vezes não tem experimentado os milagres, as maravilhas do Senhor, porque a gente às vezes esquece disso, que Jesus, ele conhece todas as coisas e é a ele a quem nós devemos recorrer. E também muitas vezes esquecemos, meus irmãos, de vigiar, de santificar a nossa vida. O padrão moral de Jesus é extraordinário. Ele tinha tudo para não pagar aquele imposto. Ele não se torna um contencioso, um revolucionário, alguém que vai partir para cima brigando contra aquela cobrança indevida. Não, ele simplesmente se nega a fazer isso para não produzir nenhum tipo de escândalo. Assim devemos também, meus irmãos, nos espelhar em Jesus Cristo e buscar ter uma vida moderada, uma vida equilibrada, uma vida que não provoque escândalos diante das pessoas, principalmente aqueles que não servem a Jesus Cristo, nosso Salvador. E a terceira e última verdade, meus irmãos, é que Jesus ele tem uma lógica de provisão diferente da nossa. O versículo 27 vai dizer que Jesus manda que Jesus ele vai dizer, né, que era necessário que Pedro lançasse o anzol, tira primeiro o peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. É interessante, meus irmãos, que é o único momento do Novo Testamento que Jesus manda usar anzol. Em todas as outras ocasiões que se refere à pescaria, às pescas maravilhosas, um momento de grande pescaria, todas as vezes Jesus usa a expressão rede. O Novo Testamento aparece 14 vezes a expressão redes. Sempre foi pescado de rede. É o único momento que a pescaria é feita de anzol. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que o milagre de Deus, a provisão de Deus, o modus operandi do Senhor de prover as nossas necessidades é, de fato, algo que está acima da nossa lógica humana. Observe que Jesus poderia prover aquela necessidade dizendo, lance a rede, e os milhares de peixes, ou as centenas de peixes que vier, cada uma vai estar com uma moeda na boca.
Pense comigo, meus irmãos, que seria muito mais confortável, muito mais cômodo. Pedro não precisaria mais se preocupar, afinal de contas, ele teria provisão para muitas outras ocasiões em que ele precisaria pagar um imposto. Mas a provisão de Deus naquele momento é a provisão para o momento, é aquele famoso pão nosso de cada dia, é aquele basta cada dia o seu mal, é aquela maneira que Deus ele dá e ele faz com que essa provisão seja para o dia, é aquele famoso manar do dia. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos grandes milagres, a gente acha que Deus é obrigado a prover logo os 10 próximos anos, talvez, mas Deus muitas vezes está querendo que a gente lance o anzol de cada dia. A provisão de Deus muitas vezes vem a conta-gotas, mas é aquela gota necessária do dia para que a gente possa experimentar a provisão diária, o cuidado diário do Senhor. Que nós possamos ver nessas pequenas coisas do nosso dia a dia a provisão, o cuidado, a misericórdia que se renova a cada manhã do nosso Senhor para conosco. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, diante deste milagre da Escritura, diante desta palavra viva do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu peço a Ti nesse momento. Meu Deus, eu sei que muitas vezes nós queremos guardar o maná para o dia seguinte. Eu sei que muitas vezes nós queremos, Senhor, já pescar de rede. Se vai ter um peixe com uma moeda na boca, oh, por que não, então, centenas de peixes? Muitas vezes, Senhor, nós queremos as grandes coisas e desprezamos as pequenas. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que o imposto era de 2 dracmas. E a moeda que estava na boca daquele peixe era um estáter, que correspondia a 4 dracmas. Era justamente as 2 moedas que Jesus precisava e a moeda também que Pedro precisava para pagar um imposto. É por isso que o Senhor Jesus diz: vai e paga por mim e por ti. Ó Deus, o Senhor tem as suas maneiras de suprir, de prover as nossas necessidades, Pai. Então eu coloco nas tuas mãos, abençoe, ainda que o Senhor tenha que usar o anzol de cada dia para trazer, ó Deus, à existência aquilo que precisamos. Mas nós confiamos que cada dia o Senhor há de suprir, há de trazer à existência aquilo que necessitamos. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e que o nosso coração possa descansar no Senhor de toda a provisão. Em nome de Jesus.